Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre os celulares substituindo um notebook ou um desktop na casa das pessoas. O que acontece? Estamos infelizmente entrando aí no segundo ano aí de quarentena, de pandemia, tempos que precisamos estar em casa e aquela história, nem todo mundo tem como comprar um celular, porque o celular é mais do que necessário hoje em dia para tudo. Você precisa do celular para fazer um pagamento, para pedir comida, para pedir transporte, para documentos, para tudo você precisa de um celular. Só que aí o que acontece? Nem todo mundo tem como ter um celular e um notebook, um desktop em casa. Ou pior, né? Pior não, até que é melhor. Muitas vezes tem um computador somente em casa para todo mundo. Então eu acho muito legal as iniciativas das empresas como a Samsung com o modo DeX e a Motorola com aquele modo Radeon, acho que é assim que se fala, agora me fugiu, com a simulação, né, de um ambiente desktop apenas com monitor e com um cabinho USB tipo C para HDMI. Então hoje eu vou mostrar um pouquinho mais, comentar um pouquinho mais sobre essa história e o quanto eu gosto de ver isso acontecer, o quanto eu acho importante e o quanto um dia eu realmente tenho assim aquela ideia, né, de ver o celular substituindo 100% do tempo um desktop ou um notebook para a maior parte das pessoas. Porque é muito mais interessante você ter um único computador que caiba no bolso e que você conecte aonde você estiver. Acho que faz muito mais sentido, é muito legal. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então aqui vai a câmera na mão mesmo para ficar mais fácil, tá? Então aqui eu estou com o monitor 4K da LG, não precisa disso tudo, deixando bem claro, um monitor 1080 ou qualquer monitor que você tiver, ou até a TV da sua casa, o que você tiver, desde que tenha HDMI, já resolve o problema, tá? Aqui eu vou mostrar algumas soluções que eu venho utilizando, tanto no trabalho quanto em casa há algum tempo, começando por esta solução aqui, ó, que é muito interessante. Só mostrar a caixinha para vocês, para guardar o nome, que é uma da Rockspace, que ajuda a transformar um celular que seja compatível com o modo DeX ou o novo Motorola em um desktop. O mais interessante, ó, aqui você tem uma série de entradas, então você ganha uma VGA, se você precisar, uma para cabo de rede, fone de ouvido, tá vendo? Ou microfones. Aqui você ganha duas USBs, HDMI. Então você transforma o seu celular em um mini desktop mesmo, tá? Agora, se você tiver somente o cabinho HDMI de um lado e USB tipo C igual o que a Motorola manda na caixa, ou igual o da Samsung, que a Samsung vende nas lojas, aí dá para utilizar da mesma forma. E com isso, o que é interessante? Aqui neste caso, eu estou usando um suportezinho que pode ser desde aquele mais baratinho de plástico que vende na Calunga, como esse um pouco mais caro que deixa numa posição um pouco mais elevada, tá? Pode ser qualquer um desses. E aqui um tecladinho, tá? Que é um teclado com o mouse aqui do lado, tá? O nome do teclado para vocês, eu não sei se vai ficar tão claro por conta da luz, mas é esse X-Fold. Comprei ele da Samsung, direto na loja da Samsung. Hoje a Samsung não vende mais, mas na época comprei direto da Samsung. Então, vamos para as soluções. Primeira solução, né? Esse monitor, ele não tem a parte de áudio, mas dá para você fazer o áudio sair do próprio celular. Aqui vamos desbloquear ele aqui, ó. Eu posso usar também a própria tela como como mouse, né? Então aqui, ó, eu consigo, não sei se vai ficar claro, passear com o mouse. Aqui eu posso abrir qualquer dos programas que eu tenho, dos aplicativos, tá? E ainda nessa parte aqui inferior eu tenho essa lista aqui enorme, vamos tentar mostrar para vocês, que são todos os aplicativos que eu tenho instalados neste mini computador, tá? A performance é excelente porque eu tenho 16 de RAM aqui e tenho 512 de memória para armazenamento. Posso usar com um tecladinho e aqui, ó,
com um suporte que pode ser qualquer um, nem precisa de suporte, pode estar na mesa, somente com cabinho e um teclado dobrável, que esse aqui é super baratinho também, você encontra na Amazon por um preço super legal, você consegue aí com a ajuda do monitor ter o seu computador e usar tranquilamente, tá? Então essa é a solução, o modo DeX da Samsung. Agora vamos dar uma olhada agora na solução da Motorola, tá? Então agora vamos para a Motorola, vamos desbloquear aqui, ó. Vamos ver como é que eu ativo isso aqui da maneira mais rápida possível. Então vamos ver se eu tenho como chamar ele rapidinho. Aqui o teclado já está conectado. Agora vou fazer uma pausa só para ligar no monitor. Bom, monitor ligado, a experiência diferente da Samsung. Na Samsung eu posso usar aquele modo DeX ou usar o modo espelhamento de tela, que ele vai mostrar exatamente essa tela ali no monitor. Aqui, no caso da Motorola, eu tenho esse ambiente aqui de uma espécie de desktop, e aqui eu posso escolher, olha que interessante, há uma série de funções para poder utilizar essa solução. Então primeiro vou mostrar aqui o desktop móvel. Então cliquei aqui, ó, eu estou com o modo DeX, um modo muito parecido com o modo DeX, ó, usando o teclado e mouse aqui. Tentar só pegar esse foco que não tá fácil. Então eu tenho aqui esse modo DeX. Tenho aqui a lista de aplicativos, que é enorme, né? Consigo navegar por ela, consigo abrir qualquer programa. Então posso, por exemplo, ó, abrir o Chrome e consigo navegar aqui numa boa, tranquilamente, tá? Aqui eu posso escolher modo desktop ou modo normal, né? O modo mobile. E aqui eu tenho como trabalhar como se estivesse num desktop. Isso aqui eu achei muito útil, muito legal mesmo. Aqui nessa lateral eu tenho a barra com todas as informações, né? Então aqui estou lutando com foco, mas vamos tentar mostrar para vocês, ó, tá vendo? Então aqui eu tenho essa barra, do outro lado eu tenho a barra com os aplicativos abertos, com o home, com a busca. Tá? E ainda tenho como abrir aquela listona que eu mostrei para vocês com todos os aplicativos. Então a experiência realmente é muito interessante. Quando eu clico aqui nesse botãozinho aqui, ó, eu volto para a escolha. Então eu posso, se eu não tiver uma Smart TV em casa, eu ainda consigo, ó, navegar por aqui, e com um aspecto muito aí cara de TV, com botãozão, eu consigo escolher os meus aplicativos de streaming e assistir tranquilamente, tá? Aqui os de comunicação e aqui os games. Então eu tenho como trabalhar com várias coisas diferentes com apenas um toque aqui da tela. Então, modo TV, agora eu quero ir para o modo game, eu vou aqui para o modo game. Aí note que quem ganhou prioridade foi a primeira barra com o modo game. O modo TV está embaixo e o modo conferência tá na terceira linha. E aqui é a mesma coisa, se eu escolher qualquer jogo, eu vou ter uma experiência aqui, só abrir, só para vocês verem, uma experiência de tela cheia, tá? Então eu estou aqui numa tela 4K com experiência de tela cheia, muito, muito legal isso, tá? Então, voltando para cá, eu ainda tenho esse modo bate-papo por vídeo, que eu consigo, ó, agora veja que ele que assumiu a primeira linha, consigo ligar qualquer aplicativo de bate-papo com a câmera, e aí o ideal é virar o aplicativo celular, ou usar a câmera frontal, ou virar e usar a traseira. Eles recomendam o uso da câmera traseira. Eu já fiz teste com a câmera traseira, funciona direitinho, ainda não fiz com a frontal para ver como é que fica, tá? Ainda vou fazer para ver se é recomendável o uso ou não, tá? E sempre aqui nesse modo desktop, quando você vai, ó, veja que eu estou com um mousepad aqui, quando eu fecho aqui, eu caio no modo desktop, naquela tela inicial, tá? Que o foco está quase morrendo para conseguir enxergar, tá bom? Então esse é o modo da Motorola, e esse que eu mostrei para vocês aqui, ó, com o DeX, é o modo Samsung. Então hoje, com um
cabinho USB tipo C para HDMI, com um monitor que pode ser qualquer monitor com preço mais baratinho, não precisa ser um monitor tão caro como um 4K, com um teclado, pode ser um teclado de preferência, teclado e mouse Bluetooth, ou numa peça só como esse aqui, que é baratinho, costuma ter um preço bom, e ainda nessa última opção, como essa opção da ROG, você consegue, ó, com esse equipamento, consegue plugar o celular e ter um modo DeX, mas aí com a vantagem que eu tinha comentado com vocês, né, de ter outras conexões, ter USB 3.0, duas, tá? Para você ter também uma entrada para fone de ouvido, VGA, HDMI, uma entrada tipo C para energia e uma RJ45. Então, gente, assim, com esse tipo de solução, você consegue transformar o seu celular em um computador e não precisa mais de um desktop ou de um notebook. Isso é muito legal, isso amplia as possibilidades de uso de um celular em muito, tá? Em muito. Acho que é uma solução super legal mesmo, que eu espero que cada vez mais se torne padrão de mercado. Bom, pessoal, então é isso. Estas foram as soluções, né, tanto da Motorola quanto da Samsung, para você fazer com que o seu celular vire um desktop, vire um computador, o seu computador pessoal. Lembrando que hoje dá para editar vídeo super direitinho no celular, dá para editar imagens, claro, não vai ser um Photoshop, mas você vai ter uma versão de bolso, vamos dizer assim, do Photoshop, que vai te entregar muitas possibilidades ali para fazer ali pelo menos o básico, ou pelo menos o que a grande maioria precisa no dia a dia. Trabalhos simples, trabalhos ali para fazer alguma coisa para a faculdade, ou no seu próprio escritório. O pacote Office funciona super direitinho, a não ser que você precise de, sei lá, macros muito complexas, aí é complicado fazer no mobile, senão você consegue trabalhar com todo tipo de arquivo de pacote Office, seja o gratuito do próprio Google ou da Microsoft, se você tiver o pacote pago. Então, assim, as possibilidades de uso são gigantescas, você consegue transformar ainda de uma forma bem mais simples, até se a gente for considerar, né, que não é somente um espelhamento, é um espelhamento ali com tela cheiona. Dá para transformar a sua TV ou seu monitor em Smart TV, em videogame. Então realmente são possibilidades muito interessantes, e eu acho que deve fazer sempre com que cada um de nós olhe para o celular com um olhar ali diferente, de uma forma diferente, tá? Claro, para fazer a mesma coisa com o iOS, com o iPhone é mais complicado, nem todo aplicativo deixa fazer espelhamento de tela, tem algumas restrições, é um pouquinho mais chato, você precisa ter uma Apple TV, dá até para espelhar, mas nem todos os aplicativos aceitam o espelhamento do Chromecast, tem aplicativo até de streaming que não aceita. Então, assim, tem um ambiente um pouco mais restrito e um ambiente que não é preparado para se parecer com um desktop. E coisa diferente acontece tanto com a Samsung e agora com a Motorola, que existe uma preocupação em transformar o sistema operacional do celular em algo com cara de desktop para você poder usar com teclado e mouse. Então, ponto para essas duas empresas, acho que a solução é muito legal e é aquela história, né? A cada dia eu torço, como eu já até comentei nesse vídeo e em outros, para que o computador se aproxime cada vez mais do celular, até que de repente o celular seja o nosso computador de bolso e que em qualquer lugar somente um cabinho ou nem um cabinho, no caso do modo DeX, dá até para fazer sem o cabo, você consiga ter uma experiência de computador. Ligou seu teclado e mouse, está resolvido, está usando o computador em qualquer lugar, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu queria saber de vocês, se vocês estão utilizando essa possibilidade que já está presente na Samsung, acho que desde o S9, Note 9, se não for antes, e está presente nos tops de linha, ainda não está presente nos intermediários, e agora a Motorola trouxe isso para o intermediário, né, para o intermediário premium, que é o G100, mas está começando a se tornar uma coisa um pouco mais popular. Queria saber de vocês o que vocês acham dessa história toda e se vocês estão usando isso como computador em casa, tá bom? Então é isso, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau.